Olá, tudo bem com você? Como você tem enfrentado essa loucura toda do isolamento social? Como você tem feito com a sua família nesses dias em que somos obrigados a reduzir a velocidade? Já se cansou da leitura sequencial dos Salmos? Gostaria de incentivar você para que você continuasse firme, trazendo aqui a figura dos Salmos de romagem, de que vamos caminhando até chegar ao destino, no nosso caso, até o Salmo 134. Chegamos hoje até o Salmo 125, onde iremos aprender grandes verdades para a nossa vida. Como enfrentar algumas adversidades, como lidar com essa loucura toda. Então, quero incentivar você a continuar firme no serviço ao Senhor, na leitura dos Salmos de romagem, na reflexão que surge daqui, que com certeza o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Tendo dito isso, eu peço a você que abra sua Bíblia no Salmo 93 e leia comigo. O Salmo 93 que diz: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila desde a antiguidade. Está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor. Levanta os rios o seu bramido. Levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Adoremos o Senhor majestoso, poderoso, que reina soberanamente sobre tudo e sobre todos. Com o hino do Inário Novo Cântico 177. Cantarei louvores ao meu Criador.
Amém. Continuemos servindo ao Senhor. E agora teremos uma oração, essa oração de adoração com a nossa irmã Andréia Salles. Graça e paz, igreja. Vamos orar. Senhor Deus e amado, te louvamos, bendizemos o teu nome, exaltamos o Senhor pela tua santidade, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, através, ó Pai, da tua misericórdia, Deus. Engrandecemos, Senhor, a ti, ó Pai, pois reconhecemos, ó Pai, que em meio a tantas dificuldades o Senhor é o nosso socorro. Obrigado, Senhor, pelo teu plano de salvação. Obrigado, Senhor Deus, por essa demonstração tão grande de amor, porque através de Cristo, ó Pai, podemos sim, ó Pai, ter uma vida eterna contigo. E te louvamos, bendizemos o teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é bom e em todo o tempo o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que vem nos confortando. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos corrige. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem demonstrado a cada dia o teu amor, o teu cuidado, a tua provisão. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá
os meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 125. Salmo 125. Acompanhe visualmente o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Oremos mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos suplicar a Ti que o Senhor fale conosco, ó Deus. Temos andado abalados, ó Deus, com tantos eventos, ó Pai, que parece que nós não conseguimos continuar. Mas ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos olhos fixos no Senhor e o nosso coração cheios, ó Deus, da Tua palavra, para que possamos resistir. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chegamos ao Salmo 125, da série aí dos Salmos de Romagem. E no último domingo nós vimos no Salmo 124 que nós devemos crer que o Senhor está ao nosso lado. E ainda viver enfrentando todos os perigos, todas as dificuldades que surgirem, com essa certeza em nossos corações, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Devemos ainda lutar contra o desejo de se incumbir diante dos problemas, louvar ao Senhor pelos seus feitos em nossas vidas, lembrar-se que o nosso socorro está em o nome do Senhor. Nós vimos tudo isso no Salmo 124. Hoje, analisaremos aqui o Salmo 125 e veremos que diante do medo e da opressão inimiga, o povo de Deus confia no Senhor e suplica pelos justos. Sendo assim, vejamos então que devemos, diante de um mundo em desarmonia, apenas a confiança no Senhor, dar firmeza àqueles que nele esperam. Este salmo nos chama para sermos sinceros sobre os nossos medos, mas seguros em nossa confiança em Deus. E é sobre isso que nós vamos falar. A firmeza, a confiança do peregrino. Você está firme no Senhor? Ou o tempo que foi passando
e as dificuldades aumentando e os problemas não diminuindo te fizeram cansar na caminhada. Vamos aquecer o coração com a palavra do Senhor e aprender a firmeza, a confiança do peregrino. A confiança em Deus nos torna firmes e pacientes. Essa é a primeira parte que eu quero que você guarde. Se você tiver que guardar algo, guarde. A confiança em Deus nos torna firmes e pacientes. Verso de número 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. A firmeza está na manifestação de confiança, que é expressa aqui pelo salmista, quando o povo é comparado ao Monte Sião. O Monte Sião era cercado por cadeias de montanhas que se erguiam ao redor desse monte, fazendo assim uma espécie de proteção natural, dando uma visão privilegiada contra os inimigos que pudessem se aproximar. E é a isso que o salmista faz essa comparação. O Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, serve como comparação para aqueles que confiam em Jeová, no grande Deus da aliança. O monte se torna um alicerce de apelo para a lembrança de Deus. O Monte Sião é mais do que um monte apenas. Ele simboliza algumas coisas que eu queria pontuar aqui com vocês. Ele simboliza a ajuda de Deus, conforme nós vimos no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ainda, essa confiança essa ajuda aqui apresentada ecoa lá no Salmo 124 que lemos no último domingo, no verso 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Além da ajuda de Deus, o Monte Sião também simboliza a sua presença na bênção e proteção do seu povo. A presença de Deus protegendo, abençoando o seu povo. Os privilégios dos relacionamentos da aliança também surgem aqui, nessa figura do Monte Sião, o Deus do monte que faz uma aliança com o seu povo. E essa proteção apresentada aqui não é passageira, mas dura para sempre, como diz aí o finalzinho do verso de número 2. Então, em primeiro lugar, a confiança em Deus nos torna firmes e pacientes. Talvez você esteja pensando, como assim, pastor, nos torna pacientes? O exercício de fé e confiança que o servo de Deus deve ter, ao perceber a confiança do Senhor, a proteção dele ao nosso redor, deveria trazer uma tranquilidade a nós, deveria trazer um conforto inigualável, deveria trazer um conforto que as nossas almas pudessem repousar tranquilamente, enquanto o guarda de Israel, enquanto aquele que não cochila, não dormita, está ao nosso derredor, nós nos sossegamos, nos tranquilizamos. É certo que esse é um exercício extremamente difícil, pois quando vemos as dificuldades surgirem, pois quando percebemos que as nossas forças não alcançam mais
os problemas, quando nós percebemos que doenças, falta de dinheiro, ansiedade, depressão, preocupação exagerada faz com que o nosso coração fique abalado. Notícias terríveis de morte, notícias que fazem com que nós muitas vezes pensamos em desistir. E olhamos muitas vezes para o lado, para os ímpios, que correm grandes distâncias e largamente utilizam dos seus recursos, não praticam a justiça. Muito pelo contrário, têm se portado de uma forma cada vez mais ímpia. E nós, tendentes ao pecado, ficamos pensando, talvez não seria a hora de agirmos da mesma forma, pois há muito tempo esperamos algo a acontecer. A Bíblia mesmo nos ensina que quando a esperança é adiada, nós tendemos a enfraquecer. Quando a gente espera muito por algo acontecer, nós tendemos a nos recolher em nossa desconfiança, se de fato aquilo vai acontecer. Mas essa não deve ser a postura do servo de Deus. O servo de Deus tem que relembrar, tem que entender que a sua confiança não está nos eventos, não está na saúde, não está no emprego, na força. Eu sei que isso parece um clichê, mas você precisa relembrar isso, que você não deve confiar em ninguém a não ser no seu Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 5 e 6, nos ensina: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Como disse o grande pensador Tocqueville, as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Nada aqui satisfará o anseio humano por tranquilidade, por segurança ou qualquer outro desejo qualquer. Mas prosseguindo aqui, nessa primeira parte, nós percebemos que o resultado de tudo que vimos até agora leva-nos a uma conclusão. Sabe que conclusão é essa? Que devemos confiar em Deus e permanecermos firmes nele. Devemos confiar em Deus e permanecermos firmes nele. E entender que a constante mudança do mundo não deve nos fazer tremer de medo e desespero. Ainda que pecadores sujeitos a falhas como nós somos, devemos ter a certeza de que a firmeza em Deus nos tornará cada dia mais seguros e pacientes. E isso é um exercício, irmãos. A ansiedade, o viver acelerado, deveria ser apenas prerrogativa dos mais jovens e imaturos. Mas como temos visto isso em nossos dias? Nós sabemos que os ataques do inimigo se tornam vãos, pois o povo do Senhor nunca cairá totalmente. Já parou para pensar nisso? Que quando nós estamos firmes no Senhor, confiando no Senhor, quando o peregrino entende que o seu pé tem que caminhar a passos firmes com o seu Senhor, ele vai entender que nós podemos até tropeçar, sim, cair completamente jamais. Precisamos, queridos, entender essas verdades o quanto antes possível. E nós chegamos aqui na segunda e última parte do Salmo, do verso 3 ao verso 5, que diz assim:
O cetro dos inimigos não permanecerá sobre a sorte dos justos. Os cetros do inimigo não permanecerá sobre a sorte dos justos. Primeiro aspecto, a confiança em Deus nos torna mais firmes e pacientes. Segundo aspecto que veremos aqui, a partir do verso 3, é a confiança em Deus e em seus limites nos leva à oração. A confiança em Deus e nas limitações que o Senhor traz para a nossa vida nos leva à oração. Preste bem atenção. A figura que aparece aqui, a primeira figura, é a figura do cetro do ímpio. Verso 3, o cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte dos justos. Nós podemos ver aqui que existia uma falsa confiança em Sião. Pelos muros erguidos, firmes, por essa segurança natural que aparece ali, nós podemos perceber que o povo poderia ter essa falsa sensação de segurança, pressupondo que o compromisso de Deus era com o Monte Sião, com a cidade de Sião. Mas o povo não entendeu. E por isso é bom a gente relembrar como assim foi escrito na Escritura, que o Senhor tem um compromisso com o seu povo, que o Senhor olha para o seu povo com um olhar de misericórdia, com um olhar providente, com um olhar protetor. E nós vemos aqui por que esse olhar tem que ser protetor, providente. Preste atenção nessa figura do cetro dos ímpios. Alguns comentaristas dizem que a situação aqui reflete a época que a terra deles era dominada por uma potência estrangeira, das muitas que nós já vimos nos Salmos até aqui, babilônios, e muitos outros que surgiam por ali. Ou ainda, que este salmo foi escrito no período do exílio, que também não difere muito da situação. Mas essa questão, essa figura aqui, o chamado cetro dos ímpios, portanto, era uma figura que deveria trazer, relembrar o cuidado do seu Senhor para com o povo, pois havia governantes que estavam ali, dominando toda a terra, dominando todas as nações em volta deles, mas eles tinham o Senhor como seu protetor. Então, o cetro dos ímpios significa lideranças, governos que estavam ali dominando aquela região. Disto, até aqui o verso 3, nós podemos aprender algumas coisas. A primeira delas é que nós não somos isentos de problemas. Também aqui me parece outro clichê, mas reflita comigo. Como nós temos visto pessoas por aí afora sendo ensinados ainda em teologias baratas, em falsos evangelhos, de que o servo do Senhor jamais poderá passar por dificuldades. Pois se você passa por alguma dificuldade, é porque você está em pecado, Uma tremenda bobagem que nós temos visto muito por aí. Pois o ensino mais abrangente da Escritura vai nos mostrar, nós não estamos isentos de passar por problemas. O próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Segundo aspecto que podemos aprender é que a proteção divina não nos torna blindados a dores e sofrimentos. A proteção divina não nos torna blindados a dores e sofrimentos. Também podemos aprender ainda que o povo será constantemente peneirado por Deus para o seu crescimento. Essa é a forma que o Senhor se utiliza. Pois passando por várias dificuldades,
nós tendemos a amadurecer, a crescer. E se isso não acontece, a escola do deserto volta mais uma vez e nós passamos novamente por ela para assim aprender mais. Muitas vezes o povo era tentado a desistir e agir da mesma forma que o ímpio. A segunda parte do verso deixa claro para nós aí, preste bem atenção, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Nós não somos tão fortes como pensamos, pois se o Senhor não colocasse limites, termo ao sofrimento, talvez nenhum de nós resistiria. É por isso que o Senhor limita o sofrimento. É por isso que o Senhor limita a ação do mal. E nós vamos aprender também que o Senhor humilhe o seu povo, a fim de que ele se volte para o seu Senhor e reconheça a sua pequenez sem Ele. A confiança em Deus e em seus limites nos leva à oração. É o que acontece no verso de número 4. Ele passa aqui a clamar ao Senhor. Leia comigo, verso 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O salmista faz uma oração para aqueles que estão servindo ao Deus vivo. Uma oração para que Deus tenha misericórdia daqueles que aqui estavam sofrendo, onde eles mais precisavam, onde a dor estava se avolumando, o Senhor precisaria agir. E ele suplica aqui: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. As pessoas boas aqui são aquelas que foram salvas pela fé e que andam em obediência ao Senhor. Sua retidão não é a base da salvação. Isso precisa ficar muito claro, não é? Não é a retidão deste povo que é a base da salvação, mas é o fruto de uma confiança e obediência. A bondade definida aqui pelo salmista é aquilo que vem de forma sincera do coração. Essa palavra bem que surge aí no verso de número 4 faz referência, é utilizada em outros contextos, né? E faz referência ao pacto de Deus com o seu povo, pois é usada no contexto da aliança divina. E nós vamos ver essa palavra aqui exemplificada, por exemplo, em 1 Samuel 25:30, 2 Samuel capítulo 7, verso 28, e no famoso Salmo 23, versículo 6. Sendo assim, chegamos ao último versículo. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Sendas tortuosas aqui são os caminhos que se desviam da estrada. Nós, ocidentais aqui, conhecemos mais como atalhos, né? Aquele caminho que vai levar por outros lugares. Seria mais ou menos isso, os caminhos tortuosos da estrada, para se desviar da estrada principal. Aqui, os ímpios são aquelas pessoas que, ao invés de escolher ficar no caminho que o Senhor determinou, escolhem seguir seus próprios caminhos. Como Provérbios capítulo 2, verso 15 vai nos ensinar. Eles seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Tais caminhos só podem levar o homem a total destruição. Mas o interessante de pensar aqui, irmãos, é que ele diz assim: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Nós sabemos que tem pessoas que na sua caminhada, na sua peregrinação, muitos desses peregrinos irão sucumbir às vaidades da vida.
muitos já têm sucumbido às vaidades da vida. Nós temos percebido nessa loucura dos últimos dias uma aproximação de pessoas que estão desesperadas por um alívio, por um alento, uma notícia boa diante desse cenário de dor e morte, diante desse cenário de violência mundial, diante desse cenário de lutas sociais por melhores condições, de luta contra o racismo, de luta contra a violência contra a mulher, de luta contra as injustiças que o mundo tem apresentado. E o pior, existem muitas pessoas que são servas do Senhor, que têm enfrentado dias de dores, dias de obscuridade, dias de ter a visão tampada, porque se adentraram pelas sendas tortuosas. E, queridos irmãos, não devemos nos assustar, pois conforme a primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, que diz: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Estes não durarão para sempre. Estes não durarão para sempre. E chegamos aí à última parte, à última sentença: paz sobre Israel. Para o povo hebreu, a palavra paz denotava prosperidade e riqueza, sinônimo de bênção de Deus sobre todas as partes da sua vida. Deus aplica a sua justiça, revelando assim o injusto no meio do povo justo. E isso traz a verdadeira paz. E essa justiça se revela de forma perfeita e amorosa, como muitos símbolos nós vimos aqui. Muitos injustos reinando, surgindo cada dia mais. Mas o Senhor Jesus Cristo disse a respeito dessa malignidade crescente: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-las. Mateus 16, verso 18. Ou seja, o ímpio, o mal, não prevalecerá contra o justo. Nós somos justos pelo que Ele fez na cruz por nós. A nossa confiança está baseada nele, nos atos dele. A nossa firmeza está enraizada na cruz do Calvário. Enquanto percebemos, queridos irmãos, a luta das classes sociais, a luta por justiça, um grito, um anseio por querer respirar, um anseio que vai em busca de justiça por um governo, qualquer que seja, pelo mundo afora, que não satisfará esse anseio. Nós podemos entender única e exclusivamente que os nossos anseios, justiça plena, só será feita diante do Senhor. Espere e verás. Espere e verá a plena justiça do Senhor. Somos sim justificados pelo sangue do Cordeiro. Concluímos assim, entendendo que diante de um mundo em desarmonia, apenas a confiança no Senhor dá firmeza àqueles que nele esperam. Pois o Senhor fará com que relembremos de permanecer firmes diante dele, diante das aflições que surgem. Nós precisamos lembrar que tudo se abala, mas nós, como o monte de Sião, não podemos nos abalar.
Mesmo que por algum tempo sejamos afligidos e trôpegos, tentados a cair nas armadilhas da impiedade, lembremos que tudo ao nosso redor está debaixo da poderosa mão de Deus. O Senhor, na hora certa, põe limites às nossas tentações, põe limite à ação do ímpio e trará a verdadeira justiça, porque sabe que se assim não fosse, nós cairíamos e não resistiríamos. Algumas aplicações para guardarmos deste salmo. Primeiro, creia, o Senhor está ao seu lado. Entenda, queridos, creia, o Senhor está ao nosso lado. Como nós aprendemos nos nossos últimos encontros aí, na leitura do Salmo 124. Entenda que olhar para o Salmo 125 é relembrar que somos protegidos pelo Senhor. Acredite nisso, nós somos protegidos pelo Senhor. O Senhor trará paz no momento certo. O Senhor trará a transformação necessária da justiça para separar o ímpio do justo e trazer paz completa, perfeita e soberanamente sobre as nossas vidas. E que Deus assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor está ao nosso derredor. O Senhor está ao nosso redor, nos protegendo, nos fazendo continuar a caminhada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá fôlego para enfrentar, ó Deus, essa maratona difícil que tem sido, ó Deus, lutar contra a impiedade, contra o mal, contra toda injustiça que tem aparecido, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti, entender que o cetro dos ímpios não permanecerá, ó Pai. E faze o bem, Senhor, faze o bem ao Teu povo, Senhor, e ajuda-nos a descansar, ainda que por um pouco de tempo, em paz, nesses dias. Se assim não for, Senhor, nos dê sobriedade, sabedoria, saúde, para continuar anunciando o Evangelho do Reino. E é no nome do Cristo que nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão de Deus o Espírito Santo seja convosco, hoje e para todo sempre. Amém.